Boa noite, paz do Senhor. Sejam bem-vindos aí novamente. Vamos ver agora aqui se vai sair. Chamar o convidado de novo. Nosso terceiro dia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Sejam bem-vindos, pessoal. Já vou chamar o nosso convidado dessa noite. Sejam bem-vindos. Vai compartilhando essa live. Chama alguém para assistir, pessoal. Chama aí aquele amigo. Sejam bem-vindos. Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Já vou chamar aqui o nosso convidado nessa noite. Ô, Glória! Aí, agora eu tô te vendo. Aí sim. Ô, Glória. Paz, Agora tá top. pastor, boa noite. Paz, meu amigo. E aí, só Uma vitória? vitória, graças a Deus. Você tá bem? Como tá as coisas aí? Tô bem, graças a Deus. Tô aqui na expectativa de compartilhar a palavra já com os Glória a irmãos. Deus. Se apresenta aí, pastor, para quem ainda não conhece. Tenho certeza que vai chegar para várias pessoas essa live. Você já esteve conosco no ano Opa! passado, na nossa primeira live aí no início do nosso projeto, Quem Você é em Deus. E agora está aqui Sim. de novo para compartilhar a mensagem do Senhor. E é motivo de muita alegria poder voltar aqui em mais um projeto, né, que Deus colocou no seu coração. E para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou pastor aqui em uma igreja no Parque dos Chaves, Igreja Pentecostal Yeshua Missão e Vida, presidida pelo pastor Robson, pastora Cícera. Tem até alguns irmãos que estão aqui na live, que congregam lá também, junto comigo, a Cíntia, entre outros irmãos. Pastor Diego, que honra de tê-lo aqui, meu amigo, pastor da igreja Ousado Amor Church, da Vila Airosa, uma igreja tremenda. Vou te indicar lá, Rafa, para você ir pregar que vai Benção, top. bora! E, como eu disse, é uma satisfação imensa, um prazer imenso estar novamente aqui, compartilhar uma palavra com os irmãos, adorar junto com vocês. E eu estou aqui na expectativa que sairemos transformados da live de hoje mais uma vez. Já é o terceiro dia, tenho certeza que muita coisa boa vai acontecer ainda. Vai vir ainda os pregadores mais tops que eu preciso sentar Meu para ouvir Deus! eles. E eu estou aqui, tô aqui com essa missão de não fazer o Rafa passar vergonha aí. Ele fez o convite, eu Jamais! tenho que. Ixi, aí tem palavra, viu? Ô, Glória. E é isso aí. Amém. E hoje vai ser o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, né? O nosso tema da noite. Top. E quando... Capítulo de Isso aí, número quando você 3 de quiser Mateus. começar, pastor, deixa Deus te usar aí. O que o Espírito Santo te conduzir, nós estamos aqui para receber, em nome de Jesus. Amém. Ó, antes de ir para o texto, então, eu quero falar com o pessoal de casa. Coloca aí na setinha, aí na parte de baixo do seu Instagram. Marque pelo menos 3 amigos. Envie para 3 amigos que você tem um carinho especial, ou alguém que você conhece, que está afastado do caminho do Senhor, que já não está congregando e faz parte do seu ciclo de amizade. Convide ele para receber uma palavra.
Convide ele para estar aqui cultuando conosco nessa noite. Não vai gastar aí 15 segundos para você fazer isso. Clicou aí na setinha, Isso. convide mais alguém para que a gente possa todos sair daqui nutridos e alimentados da palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos lá. Mateus, capítulo de número 3. Mateus, capítulo 3, verso 1 em diante. Enquanto os irmãos procuram, quero pedir para que vocês fechem os seus olhos rapidamente. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa noite na Tua presença, essa noite que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos em comunhão, de estarmos reunidos para adorar e glorificar o Teu santo nome. Eu quero Te agradecer pela vida de cada irmão meu que já está conectado, Pai, pronto para ouvir, receber uma palavra do Senhor. Que nessa noite o Senhor venha fazer tudo aquilo que lhe apraz. Que o Senhor venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer renovo, venha alcançar a alma de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai. Que todos eles possam sair daqui, Pai, com uma crise de identidade totalmente diferente da forma que chegou nessa live. Que eles possam sair daqui transformados. Que eles possam sair daqui cheios da tua presença, do teu poder, Pai. Toque neles, da planta dos pés até o alto da cabeça. Que eles venham crescer mais e mais na graça, sabedoria, no entendimento. Lhes conceda, Pai, a ciência da tua palavra, o entendimento, para que nessa noite nós possamos ser alcançados, transformados. Que a tua palavra venha exortar, venha nos consolar e venha nos edificar. Que esse é o propósito do seu evangelho e do seu reino em nós. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui e há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ao texto, então. Mateus, capítulo de número 3, do verso 1, e vamos ler até o versículo do número 12. Eu vou pedir para não ficar muito robotizado. Vamos quebrar o protocolo, Bora. Rafa? Você Lógico, lê aí? com certeza. Então bora para cima. Vamos lá. Versículo 1. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai. Pois eu lhe digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É isso aí. Eu gostaria que você agora redobrasse a sua atenção. Não sei se aí na sua casa tem algum aparelho ligado, se está próximo de alguma televisão ou de alguma familiar seu que esteja conversando. Quero pedir para você, por alguns minutos, prestar atenção no que o Senhor venha falar para a sua vida. Prometo ser bem breve e direto no que o Senhor tem a tratar na noite de hoje. Vamos lá. Capítulo 3, Rafa, de
Mateus começa falando que tudo isso ocorreu naqueles dias. A primeira palavra que aparece é naqueles dias. Apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, primeiro a gente precisa entender que dias são esses que está acontecendo. Que dias são esses que está ocorrendo. Porque aqui o autor fez questão de citar naqueles dias, de começar esse capítulo com essa expressão, naqueles dias. Aqui a gente precisa entender que Jesus, junto com a sua família, estava passando por um período complicado. Não apenas Jesus, mas todas as famílias que tinham bebês, crianças do sexo masculino dentro da sua casa. Porque o contexto de tudo isso começa com uma fuga para o Egito no capítulo anterior. Porque o rei Herodes, enciumado do trono, sabendo que os magos já teriam vindo para adorar ao Senhor, porque eles viram sinais no céu, ele vai pedir para que matassem todos os bebês do sexo masculino, enciumado com o seu trono. Então, por ordem do Senhor, eles vão para o Egito, José, Maria, junto com o bebê Jesus ainda, para que eles pudessem permanecer vivos. A gente vai analisando o texto e a gente vai ver uma grande matança desses meninos em Belém. O tempo vai passar, as coisas vão começando a se ajustar e então eles voltam, eles retornam do Egito. Mas quando eles retornam do Egito, eles ainda estão vivendo um tempo de inconstância, de incerteza. Será que nós iremos sobreviver? Será que não tem mais nenhuma ameaça aqui neste lugar? Será que ninguém mais está atrás de nós? Então era um tempo em que todos eles estavam preocupados. Era um tempo em que todos eles estavam com uma dúvida de, poxa, será que o meu filho vai permanecer com vida se eu permanecer aqui? Então é por isso que a gente aqui vai firmar que era um tempo de bastante medo, Rafa. Era um tempo de bastante caótico que eles estavam vivendo ali. E aí o texto vai dizer que naqueles dias aparece João Batista pregando no deserto. Naqueles dias de inconstância, naqueles dias de medo, naqueles dias de angústia, aparece um homem de Deus no deserto. Aleluia. Rafa, ele não, já pegou. Ele não aparece no Instagram. Ele não apareceu porque estava tudo bem. Ele não apareceu quando estava com o dinheiro no bolso. Ele não apareceu quando a igreja estava crescendo, quando estava tudo livre para se pregar o evangelho. Ele apareceu em um tempo incomum, de incerteza, de medo. Ele apareceu nesse cenário caótico e no deserto, mas isso não impediu que ele aparecesse. Aleluia. Aí eu já vou precisar liberar uma palavra para alguém que está aqui assistindo. Eu não sei de que forma você chegou aqui no culto de hoje. Eu não sei os desertos que você tem enfrentado, a circunstância que está em algumas áreas da sua vida. Eu não sei como você se encontra dentro da sua casa, no seu trabalho. Eu não sei como as coisas têm andado, aquilo que tem chegado até a sua vida. Mas o Senhor fala, fique tranquilo, porque até no deserto eu faço os meus escolhidos aparecerem. Até em tempos difíceis eu faço os meus escolhidos aparecerem. Não importa se tudo diz que não. Não importa se o vento está vindo contrário contra a sua vida. Deus está dizendo, é nesse cenário caótico que eu vou fazer você aparecer para fazer a diferença. Glória, aleluia. Então a primeira coisa que a gente vai ver é de um homem de Deus que aparece no deserto. Ele não depende de lugar e ambiente confortável para aparecer. Meu Deus. Muitas das vezes a gente coloca a culpa no lugar que a gente está por não ter aquilo que Deus prometeu para nós. Eu vou repetir. Muitas das vezes nós colocamos a culpa no lugar, no espaço geográfico, por ainda não termos aquilo que Deus outra hora nos prometeu. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer que o problema não é o lugar que você está. Se João apareceu como um homem de Deus para ser a diferença no deserto,
Por que você não pode fazer a diferença, ainda que você more em uma casa humilde? Meu Deus. Se um homem de Deus aparece no deserto, em um espaço geográfico totalmente contrário para fazer a diferença, por que você não pode fazer a diferença onde você está, ainda que você não esteja em uma grande faculdade, ainda que você não ganhe mais de 3, 4 mil reais por mês no seu trabalho, talvez você ganhe pouco, talvez o curso que você faça não seja tão famoso como alguns dos seus amigos faz, talvez não seja uma USP, não seja alguma Mackenzie, mas você está crescendo, você está buscando entendimento, você está buscando se aperfeiçoar em algo, e o Senhor está dizendo, o problema não é o lugar, o problema não é o espaço geográfico. Se você estiver debaixo do propósito, você cresce. Se você estiver debaixo da palavra, você cresce. Se você estiver de acordo com aquilo que eu planejei para você, você aparece independente se é deserto ou não. Deus. Deserto não veio para te esconder. Aleluia. Quem tiver com caneta e caderno já pode pegar essa daí. O deserto não vem para te esconder. É verdade. Só que o principal é que não é apenas um homem de Deus que aparece no deserto. Lembra de Êxodo, capítulo de número 3? Moisés está na casa de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian. A Bíblia vai dizer, e naqueles dias o anjo do Senhor apareceu a Moisés no deserto. Meu Deus. Então no deserto não é só eu que apareço. O seu Deus também aparece só para mostrar que está contigo. Aleluia. Nos tempos difíceis não é só você que vai aparecer. O seu Deus vai aparecer para dizer, os tempos podem ser difíceis, mas comigo eu faço ficar fácil. A porta pode estar fechada, mas quando eu entro eu abro ela. Pode estar tudo complicado, pode estar chegando enfermidade, chegando prova, mas quando eu entro com cura, eu entro com libertação, eu entro com provisão. Por quê? Porque eu sou maior do que o espaço geográfico. Deus é forte, hein? Não é sobre o lugar. É sobre quem está no lugar com você. Jesus. É o que eu costumo dizer muito de nós, louva. Para onde eu irei se eu não tenho para onde voltar? Mas nunca foi para onde eu irei. É para quem eu irei. Porque nunca foi sobre o lugar. Sempre foi sobre a pessoa. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é, no tempo em que tudo aperta, no tempo em que tudo diz que não, para quem você corre? Você corre para o banqueiro, para o empresário, você corre para seu familiar, ou você corre para o altar, você corre para o Senhor, você corre para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia, Jesus. Então, não importa se você está no deserto, existe um Deus que está contigo nesse deserto. Glória a Deus. Isso vai ficar claro quando a gente vai perceber também em 1 Reis, lá no capítulo 19, a história de Elias. Elias, ele acaba de receber um decreto de Jezabel. E em meio ao decreto, o texto vai dizer que ele fica muito triste. Ele teme pela sua vida. Ele deixa o seu servo em Berseba, começa a caminhar por mais um dia em direção ao deserto. Quando ele chega no deserto, ele avista um zimbro. Ele se assenta debaixo dele e ele acaba descansando. Só que antes disso, ele pede a morte em oração. Só que enquanto ele está descansando, um anjo do Senhor aparece para ele no deserto e diz, Elias, levanta e coma, porque a sua caminhada será longa. Levanta e coma, porque você veio para o deserto para se esconder. Mas deserto não é esconderijo. Deserto é lugar onde eu coloco homem e mulher de Deus em evidência. Eita, é forte, hein? Deserto não é esconderijo. Deserto é na onde eu coloco quem carrega um propósito para receber livramento e para colocar ele em evidência. Foi assim que ele fez com Jesus e foi assim que ele fez com o próprio João Batista. Por que você acha que na sua vida será diferente? Deus, ele conhece o endereço do seu deserto. Não adianta você se esconder dizendo, eu vou tirar férias da igreja, eu vou tirar férias do propósito, eu vou tirar férias do chamado. Deus, ele conhece o endereço do seu deserto. Se você não for até ele, ele vai até você dizer, Elias, levanta porque a sua caminhada é longa. Você não veio aqui para morrer, não. Ainda existe um propósito na sua vida. Forte, glória a Deus. Eu ainda tenho um projeto na sua vida, Elias. Sabe o que eu imagino, Rafa?
A gente tentando se esconder nos desertos da vida a todo tempo. E aí Jesus chegando no nosso deserto dizendo, faça como eu fiz. Meu Deus. Creia naquele que garante tudo. Aleluia. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso existindo estou. Quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar e te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Aleluia. O deserto não vem para esconder ninguém. Jesus está ensinando para alguém aqui, hoje, nessa noite. Talvez você está dizendo, mas pastor, o deserto é muito grande, a prova é muito grande. Jesus está dizendo para a sua alma nessa noite, fique tranquilo, porque foi no deserto que João Batista apareceu, foi no deserto que eu me apresentei para Moisés, foi no deserto que eu me apresentei para Elias, dizendo, levanta e coma, e é no seu deserto que eu vou me apresentar para você, te dando força e tirando toda a incerteza, tirando toda a pequena fé e te dando uma injeção de ânimo Aleluia. nessa noite, para que você venha a crer naquilo que Deus te Glória a prometeu. Deus. Vamos continuar. No versículo de número 2, ele vai dizer o seguinte. Versículo de número 2, ele vai dizer. Ele dizia, arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A mensagem que João Batista aparece pregando no deserto é sobre arrependimento. Só que, Rafa, vamos pensar de uma forma inteligente aqui. A gente fala, para que tipo de pessoa se arrepender? Quem é pecador ou quem não é pecador? João, ele aparece dizendo para todos que estão ali, arrependam-se. Então, logo eu entendo que não importa quem você seja, ou que tipo de cargo você ocupe, sempre tem algo para você se arrepender. Meu Deus. João Batista, ele está lá e ele não está se importando se ali tem sacerdote, ele não está se importando se ali tem um semideus, ele não se importa se ali é todo mundo pior tipo da espécie ou se ali tem profeta. Ele está dizendo para toda classe, para todo tipo de pessoa, arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. O que João Batista está dizendo é, todos vocês precisam de arrependimento. Não há cargo e não há classe social que venha te distinguir do irmão que está ao seu lado. O arrependimento é para todos. Todos nós temos algo para se arrepender. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que você já está tão acostumado a olhar o erro dos outros que você se tornou um profissional religioso. Meu Deus. Você aponta o pecado de todo mundo. Você fala do pecado de todo mundo. Você opina sobre a vida de todo mundo. Só que Jesus está dizendo para nós nessa noite, da mesma forma que ele precisa se arrepender do pecado dele, você precisa se arrepender do seu. Foi dessa forma que Isaías aprendeu. Porque Isaías,
para quem conhece a história de Isaías, do capítulo 1 até o capítulo de número 6, ele vai dizer: ai dos idólatras, ai daqueles que estão se prostituindo, ai daqueles que estão adorando a outros deuses, ai daqueles que saíram do caminho do Senhor. Quando chega no capítulo 6, em que ele vê o Senhor assentado em um alto sublime trono, em que ele vê os serafins dizendo que o Senhor é santo, 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 em que ele é tocado com uma brasa, ele vai dizer: ai de mim, que sou pecador. Forte. Quando o Senhor se manifesta na vida de Isaías, ele percebe que o pecador que precisa se arrepender não é a nação de Israel e não é aquele que eles estavam apontando, mas era ele mesmo. Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Quando nós temos um encontro de verdade com o Senhor, não é o pecado do outro que é exposto, é o nosso. Meu Deus. Quando nós encontramos Jesus de verdade, não é o erro do outro que é exposto, é o nosso. O que Jesus está dizendo é: você precisa se tratar. Você precisa ir para o hospital, ser atendido pelo médico dos médicos, que se chama Jesus, para que ele venha tirar tudo aquilo que não presta e venha te deixar com a saúde espiritual em dia. Sabe qual é o nosso problema nos dias de hoje? É que mesmo doente, ao invés de a gente procurar o tratamento e o remédio para nossa alma, a gente quer levar o outro doente para o hospital e dizer: toca nele, tira o pecado dele, faz na vida dele. Ele precisa de transformação, ele precisa de mudança. Só que Deus me trouxe aqui para dizer que a mudança começa em nós. Antes de Deus mudar a sua esposa, antes de Deus mudar o seu marido, antes de Deus mudar os seus filhos, Ele quer mudar você. Sim. Antes de Deus mudar as pessoas que fazem parte da sua vida, Ele quer mudar você. Deus. Ele está dizendo: arrependam-se. É para todos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O que João está dizendo é: em pecado, você entra na live do Rafa com Lucas. Em pecado, você entra na sua congregação. Em pecado, você entra na live de Profeta X, você vai em qualquer lugar. Em pecado, você consegue fazer tudo normalmente e acessar muitos lugares. Mas em pecado, você não consegue alcançar o reino dos céus. É por isso que nós precisamos do arrependimento. Em pecado, nós acessamos vários espaços geográficos na Terra. Em pecado, nós alcançamos o segundo céu. Mas em pecados, nós não alcançamos o terceiro. Verdade. Em pecado, nós conseguimos pregar. Em pecado, nós conseguimos adorar. Em pecado, nós conseguimos participar da ceia. Em pecado, nós conseguimos profetizar na vida de pessoas. Mas em pecado, a gente não consegue ter o nosso nome escrito no livro da vida. Forte essa palavra, hein? Pastor, para que tudo isso? É simples. Assim como João Batista começou, a gente precisa dar continuidade a esse tipo de mensagem. Que mensagem? Chegou noite de você se arrepender. Jesus, aleluia. Chegou noite de você renunciar. Chegou noite de você tirar um pouquinho daquilo que é seu e colocar um pouquinho daquilo que os céus têm na sua vida. Glória. Chegou tempo de você começar a dizer não para quem te chama para fazer aquilo que não presta. Chegou tempo de você dizer não para uma vida que não vai te levar para lugar nenhum. Chegou tempo de você escolher aquilo que você quer para a sua vida. Decisões continuam decidindo os nossos destinos. Decisões continuam decidindo o meu e o seu destino. No versículo 3 ele vai dizer: pois é a João que se refere o que foi dito pelo profeta Isaías. Porque tudo isso que está acontecendo aqui, Isaías já profetizou. Isaías viu o futuro na época dele. Ou seja, lá em Isaías, se eu não me engano, capítulo 40, vai estar dizendo a respeito de tudo isso que está acontecendo agora com João Batista. Isaías, capítulo 40, versículo de número 5. Abre rapidamente aí, Rafa. Me ajuda aí, Isaías, capítulo 40, verso de número 5. Toda vez que alguém de Deus aparece A glória
no deserto pelo propósito, é sinal de que a glória do Senhor irá se manifestar. Lê aí. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Por que ele está dizendo que a glória do Senhor será revelada? É o que vai dizer do verso 1 ao 3. Está dizendo a respeito de João Batista. Lê aí, só para não ficar nas minhas palavras, Rafa, para eles não me chamar de herege. Aqui o 40 do 1 ao 3. Isso. Consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada. Meu Deus, é forte, hein? Se eles não pegar agora, Rafa, aí a gente encerra a live. Eu vou falar uma vez só, vou jogar. Quem crê, pega. A hora é agora. João está preparando o caminho do Senhor no deserto. É isso que Isaías está dizendo. Para quê? Para que a glória do Senhor fosse manifestada. Meu Deus. Você só abre caminho para alguém que chega antes de você ou depois de você? Tô abrindo caminho para quem vai chegar depois, né? Exatamente. Então, por que muitas das vezes nós reclamamos que Deus nos colocou em uma geografia de deserto? Meu Deus. É para abrir o caminho. Deus nos coloca na geografia de deserto, ainda que a gente não entenda no princípio, você vai entender agora. É Deus dizendo, sabe esse deserto que eu te coloquei? É você abrindo caminho para que a glória de Deus venha descer sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre aquele que vem depois de você. Você acha que aquilo que Deus tem vai parar em você? Não. Vai alcançar sua geração, vai alcançar seus filhos, vai alcançar seu irmão. Você só está abrindo caminho. É por isso que você está no deserto. No deserto você vai abrir caminho. Para quê, pastor? Para a glória descer, para a glória encher e você e a sua casa contar um grande testemunho. Aleluia, Jesus. No deserto que você tá, você só tá abrindo o caminho para que a glória de Deus venha se manifestar. Aleluia. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente quer ir direto no milagre. Verdade. É que a gente quer ir direto na bênção, mas não quer abrir o caminho para ela vir. Fala, Jesus. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente quer ir direto à bênção, porque a gente acaba se esquecendo daquele texto de que aqueles que permanecem fiéis à palavra, fiéis ao propósito, não correm atrás das bênçãos. É a bênção que corre atrás deles. É por isso que você precisa se preparar não para a bênção, não para o milagre, mas para o caminho. Forte. Quando eu falo caminho, eu estou falando de processo. A gente se prepara tanto para receber o milagre e acaba se esquecendo de se preparar para o processo. Aí o processo acontece aquilo que a gente não quer, que a gente não gosta e a gente acaba desistindo. A gente acaba retrocedendo. A gente acaba saindo da rota. Só que Deus está dizendo nessa noite, não é tempo de você se preparar para o milagre, se prepare para o processo. Aleluia, Jesus. Não se preocupe em abrir o presente chamado bênção. Se preocupe em abrir o caminho para a bênção vir até glória. Você. Aleluia. Pastor, como eu preparo o caminho? Se consagrando mais, buscando mais, requerendo mais de Deus para a sua vida. Pastor, como eu abro o caminho? Como João Batista abriu o caminho? Ei, arrependa-se. Continua sendo arrependimento. Aleluia, Jesus. João Batista poderia chegar no deserto, Rafa, pregando o seguinte: eu vou levantar um voto
de R$ 100 para 100 pessoas. Quem fazer, sai do deserto nos próximos 100 dias. Conhece o tipo de propósito que faz isso hoje em dia? Que hoje em dia é vários profetas. É a live dos 35 corajosos, com o pique de R$ 35. É a live do... Só que Deus está dizendo, eu não preciso fazer com que você venha fazer algo se condicionando a sair do deserto. Você começa se arrependendo e não fazendo sacrifício. Aleluia. Você não começa sacrificando no bolso. Você começa sacrificando seu coração, suas vontades. Você não começa sacrificando promessas para Deus em vão. Ah, Senhor, se você fizer o mudo, se você fizer o paro de beber, se você fizer o paro de fumar, se você fizer o me conserto. Enquanto você está dizendo isso para Deus, Deus está lá do alto olhando para você e dizendo, quando você mudar, eu faço. Quando você parar de beber, você recebe. Quando você resolver parar e renunciar, eu acrescento aquilo que eu tenho para sua vida. Aleluia. Então, aqui ele vai deixar bem claro que nós estamos no deserto não apenas para sofrer, não apenas para passar por provações, mas nós estamos abrindo o caminho para a próxima geração. Verdade, Jesus. Rafa, já parou para pensar do porquê você passa por algumas coisas e por alguns processos que às vezes você fala, meu Deus, para que tudo isso? É porque Deus já está vendo o seu amanhã lá na frente, você ensinando o seu filho dizendo, quando você subir no altar, quando você for pregar a mensagem, prega sobre arrependimento. Na sua escola, filho, vão dizer que é normal menino entrar no banheiro de menina e vice-versa. Mas vai para a palavra que você vai saber que é a verdade. Aleluia. Daquilo que Deus se agrada. Glória a Deus. No deserto, Deus forja o meu e o seu caráter. No deserto, Jesus coloca princípio em nós. Verdade, Jesus. Muitas das vezes a gente quer correr pelo deserto, a gente quer correr do deserto, a gente não quer passar. Porque a gente está acostumado com o pastor abrindo o caminho para nós, com o profeta abrindo o caminho para nós. Só que Deus está te tirando do leite espiritual hoje, te dando alimento sólido. Agora não vão mais abrir caminho para você. Agora chegou a sua vez de abrir caminho para a próxima geração. Eu estou falando com alguém que já foi muito discipulado. Agora chegou a sua vez de discipular a vida. Chegou a sua vez de pegar alguém da sua família e falar de Jesus. Aleluia, Jesus. Chegou a sua vez de parar de esconder aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o talento que Ele te deu, e chegou a hora de você multiplicar. Chegou a hora de você dar o pão para outro mendigo. Você é um mendigo que achou o pão, agora compartilha com o próximo. Verdade. Eu costumo dizer que a gente precisa ser uma igreja que discipula e não apenas ser uma igreja que evangeliza. Porque a evangelização é a gente dar um copo de água para um sedento. Agora, o discipulado é a gente levar o sedento até a fonte das águas. É forte, hein? Deus está dizendo, chega o tempo de copo de água. Vamos para a fonte. Aleluia. Tem uma fonte te esperando aqui nessa noite. Glória a Deus, Jesus. Tem uma fonte te esperando aqui nessa noite. Do versículo 4 ao versículo 6, o texto vai dizer da personalidade de João. Vai começar dizendo que a roupa dele era feita de pelo de camelo. Vai começar dizendo que ele tinha um cinto de couro, que ele se alimentava de mel, se alimentava de gafanhoto. Por quê? Porque ele era um nazireu. Então ele era restrito a muitas coisas e ele respeitava isso. Ele respeitava o seu nazirado. O texto no versículo 5 vai dizer, então todos os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região, iam até onde ele estava. O que me chama a atenção aqui é que João não tinha banner. João, ele não tinha cartaz. Meu Deus. E nem a pregação dele era para trazer o público. A mensagem que ele pregava era para transformar a vida das pessoas. Novo nascimento. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não era ele que ia até as pessoas. Ele não precisava passar de porta em porta dizendo, vai ver eu pregar hoje? Hoje vai ter um culto ali na beira do Rio Jordão, você está convidado, tá? Ele simplesmente chegava, abria a boca e todo mundo chegava. Forte, hein? E todo mundo
era atraído por aquilo que ele pregava. Só que o que João está fazendo foge do nosso padrão. Porque ele está pregando aqui de forma dura. Os fariseus, os religiosos vão chegar e ele vai dizer: ei, raça de víboras, serve para vocês também, arrependam-se. João está pregando uma mensagem dura. Mas por que está todo mundo indo até ele sabendo que a mensagem é dura? Se está todo mundo sabendo que vai levar a cajadada, por que está todo mundo indo até ele? Já parou para se perguntar nisso? Verdade. Porque ainda que a mensagem seja dura, é verdade. Meu Deus. Eu imagino alguém dizendo: ei, vamos para o culto lá hoje ouvir João Batista pregar. Aí a pessoa olha e fala: hoje eu não quero ir não, ele vai pregar sobre pecado. Você tem certeza que você vai? Eu tenho certeza. Por quê? Quer ouvir ele falar que você é pecador? Mas é verdade, eu preciso me arrepender. É forte. Sabe por que a gente vive uma crise dentro das igrejas hoje? Porque a gente prega para o irmão entrar no templo desempregado e sair com emprego. A gente prega para ele entrar enfermo e sair curado. A gente prega para ele entrar triste, com vontade de se matar e sair como Jesus é lindo, Feliz. sair feliz. Só que a gente se esquece que a gente está falando e pregando apenas sobre algo exterior, algo sentimental. Um dia a pessoa está mal e outro dia a pessoa está bem. Isso é normal do ser humano. Não é um erro ou não é pecado, ou não quer dizer que Deus não está com a gente, porque em alguns períodos a gente vai estar triste. A gente acaba pregando para que as pessoas saiam com uma sensação de que as coisas vão dar certo. Só que João Batista, quando ele está pregando para a pessoa nascer de novo. É por isso que todos que iam até eles se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. É por isso que existe o fruto do arrependimento. Alguns nessa noite vão dizer, eu tenho certeza que alguém aqui já pregou, o meu pregador preferido é Jó, porque toda a sua família creu naquilo que ele pregou e entrou na arca. Mas o meu pregador preferido, tirando Jesus, é João Batista. Porque quando ele pregava, todo mundo se arrependia. É forte, hein? Eu não estou falando que quando ele pregava, todo mundo pulava. Todo mundo girava no manto. Todo mundo ficava em êxtase. Eu estou dizendo que quando ele pregava, todo mundo se arrependia. Todo mundo era batizado. A pergunta que eu faço para você, pregador do evangelho que está aqui nessa live. As suas pregações têm trazido pula-pula dentro de igreja, roda-roda, ou tem trazido arrependimento e conversão de alma? Porque a pessoa levantar a mão e falar, eu aceito Jesus, mas na outra semana tá no baile funk é uma coisa. Agora a pessoa ir pra frente dizendo, me arrependo dos meus pecados, eu quero Jesus na minha vida, eu quero mudança, eu quero renúncia, e permanecer, é totalmente outra. O segredo continua sendo arrependimento. João, ele prega e a mensagem dele está gerando dentro das pessoas arrependimento. Do versículo 10 ao 12, ele vai dizer, aquele que vem após mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com fogo. Muitas pessoas acabam confundindo esse fogo como o fogo do Espírito Santo. Só que esse fogo é de condenação. É só você olhar todo o contexto. Os 2 versículos seguintes vai corroborar com isso. Olha só. Versículo de número 10. O texto vai dizer da seguinte maneira. Da seguinte forma. Cadê aqui? Versículo 10. E o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu. Eu não sou digno de desatar
sandália e eles vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Corroborando que esse fogo é de condenação. Vamos lá, olha o 12. Ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha num fogo que nunca se apaga. O que Jesus está dizendo é, as mensagens de arrependimento vai começar a ser pregada. E quando mensagem de arrependimento começar a ser pregada, eu vou separar quem é de quem não é. Eu vou começar a separar bode de ovelha. Eu vou começar a separar falso profeta do verdadeiro profeta. Eu vou começar a separar homem de Deus do homem ímpio. Eu vou começar a separar feiticeiro e mago de profeta do Senhor e escolhido de Deus. É chegado um tempo de separação para a nossa nação. Fortinho. Eu não sei se você está percebendo, mas o Senhor já está começando a separar. A capa de muitos já estão caindo. A Cíntia comentou aí, ó, a gente tem que voltar a falar sobre a cruz. A gente tem que parar um pouco de falar sobre chave e começar a pregar, e começar a pregar mais sobre aquilo que Cristo nos ordenou. Verdade. João Batista, olha isso aqui, tem pessoa hoje que compra seguidor, que só prega sobre chave e autoajuda, que Deus vai te colocar com melhor casa, com melhor carro, e precisa ir até as pessoas. João Batista não está pregando sobre chave, ele está no deserto, em um clima totalmente desfavorável, pregando uma mensagem desconfortável aos nossos ouvidos, e tem gente indo até ele. A igreja que cresce não é aquela que oferece para o homem aquilo que ele quer. A igreja que cresce é aquela que prega a verdade mediante aquilo que Cristo ordenou. Aleluia. Igreja que prega a verdade não fecha as portas. Eu creio. Igreja que prega a verdade não é enganado. Igreja que prega aquilo que Cristo ordenou, permanece. Aleluia. É chegado um tempo de Deus começar a separar o bode de ovelha. Para mim, encerrar aqui, você sair daqui dessa live rendido. Porque os céus não é para os perfeitos, para os rendidos. É para quem se rende. Do versículo 16 e o 17, o Senhor vai aplicar duas coisas importantes ao nosso coração. Rafa, lê o versículo de número 16, por favor. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu. E ele viu o Espírito de Deus. Peraí. Jesus, ele saiu das águas. Naquele momento, o que aconteceu com o céu? Se abriu. Aonde é a geografia que Jesus estava ali? Na terra. Na terra, no Jordão. Ali era o quê? Um ambiente de população, um ambiente de casa ou um deserto? Deserto, né? Então quer dizer que até no deserto o céu se abre? Que revelação, hein? Eu não sei se alguém aí em casa pegou. Só que Jesus está no deserto. Ele encontra João Batista e está dizendo: ei, me batiza, para que se cumpra a justiça de Deus. Após sair das águas, no deserto, o céu se abre. Tá, e você aí em casa dizendo: quando Deus me tirar do deserto, o céu vai se abrir. Só que Deus está dizendo: o céu vai se abrir nesse deserto que você está. Olha isso. Quando Deus me tirar desse trabalho, o céu vai se abrir. Mas Deus está dizendo: eu vou abrir os céus nesse trabalho que você está. Você está dizendo: quando Deus me tirar desse bairro, quando Deus me tirar deste lugar, quando Deus me dar uma casa nova, um carro novo, quando Deus preparar um esposo novo, tem gente que até trocar de esposo aqui, mas Deus está dizendo: é com aquilo que você tem que eu vou abrir os céus e vou fazer a diferença na sua vida. Glória, aleluia, Jesus. Eu não preciso acrescentar nada para o céu se abrir. O céu vai se abrir com aquilo que você tem. Deus é forte, hein?
Pastor, mas eu não tenho nada. Isso não vai impedir o céu de se abrir ao seu favor. Aleluia. Certa feita, uma viúva vai dizer para o profeta, mas eu não tenho nada em casa. O profeta fala, fica tranquila, nem que você tenha que pedir emprestado, você vai. Mas o céu vai se abrir aqui dentro desse lugar. Aleluia, Jesus. Que palavra. O que Deus está dizendo é, os céus vai se abrir. Eu não estou dizendo que é a Porsche que vai se abrir, que é uma casa em Alphaville que vai se abrir. É muito melhor que isso, é muito maior. Eu estou dizendo que os céus irão se abrir ao seu favor. Aleluia, Jesus. A gente precisa voltar a ser igreja, a ser pessoas que querem aquilo que vem do alto, que é aquilo que vem do céu. É verdade. Muitas das vezes a gente só olha as coisas na horizontal. Só que às vezes aquilo que Deus tem para nós não está na nossa frente. Está acima de mim e de você. Verdade, Jesus. Olha o versículo 17 agora, Rafa. Não é apenas o céu que se abre no deserto. Olha o 17. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então quer dizer que Deus se agrada de pessoas que estão em lugares desfavoráveis? Porque deserto não é um lugar favorável. Jesus está no deserto, a primeira coisa que acontece é o céu se abrir. A segunda coisa é Deus dizendo, eu me agradei dele. Forte demais. Tem gente que só pensa, que acha que só Deus só vai se agradar dela quando ela estiver pregando nos Gideões, no Bom Samaritano, numa grande vigília, quando viajar as nações. Só que tem gente aqui que nem agenda tem, Rafa. Tem gente aqui que nem é convidado para pregar em outra igreja, mas existe uma voz do céu que está dizendo a favor dele. Eu me agrado dele. Eu me agrado dela. Eu vejo graça na vida dele. Eu vejo verdade naquilo que ela prega. Tem gente aqui, Rafa, que não sabe de teologia. Tem gente aqui nessa noite que não sabe de hermenêutica, de exegese, de homilética, não sabe fazer uma pregação eloquente, expositiva, mas quando ora, a presença desce. Mas quando clama o nome do Senhor, algo diferente acontece. Quando se coloca de joelhos, ainda escuta a voz que vem do céu dizendo, eu tenho me agradado de você, filha. Eu tenho me agradado de você, filha. O deserto não impede de o céu se abrir e não quer dizer que Deus não está se agradando de você. Aleluia, Jesus. Às vezes a gente pensa que porque a gente está passando por prova em deserto, Deus não está se agradando de nós. Mas foi no deserto que o céu se abriu e foi no deserto que Jesus ouviu. Este é o meu filho amado a quem me agrada. Seria muito mais profético e muito mais forte se Jesus ouvisse isso, por exemplo, na entrada triunfal. Rafa. Pensa que top. Seria o céu se abrindo. Que entrada, hein? Uma voz dizendo, que entrada. Só que Deus, ele decide quebrar o protocolo. O que Deus está ensinando é, valorize o deserto, porque no deserto, você vai ver céu se abrindo e você vai ver a minha voz indo de encontro com a sua vida. Aleluia, Jesus. É noite de você que está em casa se arrepender. É noite de eu que estou aqui pregando se arrepender. Não importa se você é evangelista, missionária, pastor, apóstolo, pai apóstolo, semideus, não importa. Precisamos se arrepender. Precisamos recalcular, traçar a rota novamente. Aqui em Mateus, o texto está sendo bem claro em dizer que aquilo que está para acontecer na minha e na sua vida não depende de geografia. Pare de colocar a culpa no deserto. Pare de colocar a culpa no deserto. Verdade. Porque até quando existe um povo fiel, um povo escolhido no deserto, está recebendo maná, está recebendo coluna de fogo e coluna de nuvem.
Verdade, Jesus. Pare de colocar a culpa. Vai colocar a culpa no deserto até quando? Vai colocar a culpa na circunstância e na geografia até quando? O que Jesus está dizendo para a sua vida nessa noite é: pare de arrumar um culpado para os seus problemas. É tempo de se arrepender e de entender que não é a terra que vai se abrir, é o céu. Ô, glória! Aleluia, Jesus. Essa mensagem é para que você entenda que, mediante ao seu arrependimento, talvez nenhuma porta possa se abrir para você na terra. Isso pode acontecer. Mas eu lhe garanto que a consequência de um arrependimento é uma porta aberta no céu. Aleluia. Essa ninguém pode fechar. O homem pode fechar a porta para você aqui. Circunstância pode te prejudicar no ambiente terreno. Mas a porta dos céus, quando ela se abre, nenhum homem pode fechar. Se você entendeu essa palavra nessa noite, e junto comigo entende que é tempo de voltar ao propósito, escreva aí nos comentários: eu quero, ou melhor, eu vou me arrepender. Escreva aí: eu vou me arrepender. Eu vou me arrepender. Por que eu estou fazendo você escrever exatamente essa frase? Eu vou me arrepender. Talvez você está se perguntando, mas me arrepender do quê? Não fiz nada de errado. Não matei ninguém, não roubei ninguém. Não destruí a família de ninguém. Ainda que você não tenha feito nenhuma atrocidade, nós precisamos se arrepender de muitas das vezes olhar para o deserto e colocar a culpa nele. Nós precisamos se arrepender porque nós pecamos todos os dias, querendo ou não. A nossa natureza é assim. Se você não peca com palavras, você peca em pensamentos. Se você não peca por pensamento, você está pecando por algo que você falou que ia iniciar e não iniciou. Procrastinação. Sempre tem algo que eu e que você possa melhorar. Olha o tanto de pessoa que está escrevendo aí: eu vou me arrepender. Verdade. Eu vou me arrepender. Eu queria encerrar essa live orando por você, mas te dizendo o seguinte: pare de pedir para o Senhor te tirar do deserto. Pastor, como eu vou saber que o tempo de deserto acabou então? Rafa, lembra de quando Jesus estava no deserto? Os 40 dias? Como que o texto se encerra? Fala. Com os anjos de Deus Trazendo ele. servindo Jesus. Então, como eu sei que o meu tempo de deserto acabou? Meu Deus. Quando os céus se abrirem e o alimento do céu chegar até a minha vida. Glória a Deus. Então, pare de pedir para Deus te arrancar do deserto. A gente tem a mentalidade errada. A gente quer que o deserto, a gente quer que a gente não passe pelo deserto. Só que a gente acaba se esquecendo que deserto é lugar de ouvir a voz de Deus, de ver o céu se abrindo e de receber provisão dos céus. Aleluia. Você não precisa mudar. A culpa não é do seu trabalho, não é do seu emprego, não é da sua família, de onde você cresceu. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que você é humilde, você não tem condições de fazer muitas das coisas que você quer, que você sonha. Quem sabe eu estou falando com alguém aqui que tem sonho de ser doutor, tem sonho de ser médico, de ser advogado, mas você não tem condições para isso. Mas você precisa entender que você não depende de banco, não depende de empresário. Quando o céu se abrir, resolve se abrir, Deus decide te escolher, é Ele quem patrocina a sua vida, é Ele quem te coloca, é Ele quem estabelece a autoridade. Aleluia, Jesus.
O problema não é o espaço geográfico que você está. Pastor, o problema é que eu moro de aluguel, eu nunca vou romper na vida enquanto eu estiver pagando aluguel. Deus está dizendo, o problema não é o aluguel que você paga, porque até quem mora de aluguel, o céu se abre na vida dele e na vida dela. Verdade, Jesus. Pare de arrumar culpado, pare de arrumar desculpa. É tempo de se arrepender, é tempo de voltar à rota, é tempo de a gente entender a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Oremos nessa noite, Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de te agradecer por essa palavra, Pai. Eu gostaria de pedir para que o Senhor venha falar, venha continuar tratando cada um dos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Que o Senhor possa encontrar o arrependimento dentro do coração de cada um deles. Nessa noite, nós entendemos que o problema não é a geografia, não é o lugar aonde estamos. Nós entendemos que o culpado não é a circunstância. Nós saímos daqui dessa live, Pai, entendendo que existe um propósito nesse deserto. Que existe um projeto dos céus para nós nesse deserto. Que deserto não é lugar onde a gente vai para se esconder, mas é lugar onde Deus resolve nos colocar em evidência para fazer a diferença. Para pregar aquilo que já não está mais sendo pregado. Para anunciar arrependimento que já não está mais sendo anunciado. Para pregar sobre cruz, para pregar sobre o verdadeiro evangelho. Toque na alma dos teus servos nessa noite. Toque na alma dos teus filhos nessa noite. Que eles possam sair daqui crendo, Pai. Que o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor continua com tudo sob as tuas mãos, Pai. Que o Senhor possa entrar na casa dele, na casa dela. Alcance a família, alcance os parentes. Entre em todas as áreas da vida dela, espiritual, ministerial. Entra no financeiro, Pai. Entra em todas as áreas da vida dele e da vida dela. Que eles possam sair daqui, Pai, com uma porção dobrada sobre a vida deles. Que eles possam sair daqui, Pai, com uma palavra sobre arrependimento queimando. Entendendo que o problema não está nos outros. O problema não está em quem nos ataca, em quem faz fofoca, em quem faz calúnia. Em que o problema está em nós. A gente precisa mudar primeiro. A gente precisa renunciar primeiro. A gente precisa buscar primeiro. É isso que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço pela mensagem que o Senhor nos concedeu hoje. Em nome do Senhor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Rafa. Que bênção, que palavra abençoada, hein? Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério, sua família. E eu tive até que anotar aqui. A nossa live vai ficar salva depois e a legenda vai ser: até no deserto o céu se abre. Que bênção. Glória a Deus por essa palavra, pastor. Fiquei muito feliz, muito honrado em ter você participando novamente esse ano da live. Saiba que alegrou muito meu coração você ter aceitado, você ter sido instrumento de Deus nessa noite. Tenho certeza que as pessoas que assistiram, que ficaram aqui conosco, vão sair dessa live impactados, vão enviar depois para um amigo, vai ficar lá salva. Rafa, vamos fazer um desafio. Ó, nós estamos com 14 pessoas aqui. Você agora vai tirar um print e vai escrever aí, vai postar no story, marcar eu, marcar o Rafa e colocar na legenda: até no deserto o céu se abre. Porque amanhã tem mais uma porção de live, mais uma porção da palavra. E aí os seus amigos no Insta vão ver seu story e já vão estar aqui amanhã também recebendo mais uma palavra, em nome de Jesus. Tira um print aí da tela e escreve: até no deserto o céu se abre. Faz aquela pose, Rafa, aí com sua lente luminous white aí. Vamos lá, vamos lá. Peraí, de novo, peraí. Tá atrasado aqui pra galera, vai. Oi. Até no deserto o céu se abre. Essa é a legenda. Glória a Deus, pastor. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado novamente. E já vamos ter projetos futuros e saiba que convites virão e eu espero que o Senhor continue aceitando. Obrigado de novo. Só vitória. Glória. Precisar, só chamar. Quero
aqui agradecer mais uma vez pela sua vida, Rafa. Que Deus continue te usando, que Deus continue abençoando sua vida, seu ministério, que a gente possa estar muito mais vezes juntos. Para mim é sempre uma honra. E você que permaneceu até o final também, uma ótima noite. Que Deus te abençoe, te dê um ótimo domingo e que você venha viver aquilo que Deus Amém. tem para sua vida. Glória a Deus, pastor. É isso aí, pessoal. Obrigado aí, vocês terem ficado conosco. Uma excelente noite. Amanhã tem mais live, capítulo 4 do Evangelho de Mateus. O mês inteiro, às 22 horas, hein? Acompanha lá. Pastor, um grande abraço. Fica com Deus. Ótimo término de noite. Ótimo domingo aí para você também, hein? Amém. Tamo Um abraço. junto. Fica com Deus. Um Tchau, beijo. tchau.